Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. E eu sou Analice Barros, estudante do 2º período de jornalismo. Lembrando que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo stream da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, o Saúde é o Tema de hoje, vai falar sobre a saúde da população negra. Dados do Ministério da Saúde mostram que negras e negros, que são a maioria da população, são os mais afetados por doenças como a anemia falciforme, a hipertensão arterial e diabetes mellitus, tipo 2. Neste último caso, a incidência da doença em homens negros é 9% maior do que em brancos. Entre as mulheres, o número de negras acometidas é 50% maior do que o de brancas. Informações obtidas pelo portal Gênero Discurso mostram ainda que, a cada 100 mil mulheres negras que deram entrada em uma unidade de saúde para ter seus filhos entre 2008 e 2017, 22 morreram. O número representa o dobro em relação às gestantes brancas, que morreram 11 a cada 100 mil internações para parto. E para discutir esse assunto, nós estamos aguardando a chegada da diretora da CUT Pernambuco e militante do combate ao racismo do PT, Lindinere Ferreira, que está a caminho. E contamos também com a presença de Rose. Seja bem-vinda. Obrigada, minha gente. Bom dia. Boa tarde já. Boa tarde. Né, Rose Santos, que é professora e pesquisadora em saúde da população negra, não é isso? Isso. Muito bom. E a gente vai começar perguntando, Rose, qual a importância da gente falar sobre saúde da população negra, principalmente no dia de hoje, né? Então, é importante destacar que o dia de hoje, né, o Dia da Consciência Negra, não é um dia de comemorações, e sim um dia de celebração, um dia de alusão, um dia de luta, né, em memória de guerreiros e guerreiras como o Zumbi e Dandara. E falar sobre saúde da população negra no dia de hoje é relembrar que nossa população ela tem, né, algumas questões que são resquícios do racismo, que a gente precisa de um olhar mais equânime dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, pensando dentro desse contexto para essa população, a gente discute algumas questões que são ligadas à qualidade de vida, né? Muito mais até do que a gente trazer as questões do adoecimento, dos agravos para essa população, que acho que é importante a gente ter essas informações, mas a partir delas, o que é que a gente pode trazer como estratégias para a melhoria a essa população, né, que é a mais afetada, que a gente tem um perfil epidemiológico dentro da saúde, né, num quadro assim, que precisa dessa atenção. Certo. Mas de acordo com o SUS, o que é a saúde da população negra? Então, primeiro que a gente precisa definir o que é saúde, né? Então, saúde é um bem-estar social, mental, físico, econômico, né? Onde a gente tem esse contexto de vários elementos que vai traduzir a saúde, né? É o que a gente costuma dizer. Saúde não é apenas a ausência de doenças. Saúde é ter moradia adequada, é saneamento básico, né? Qualidade de vida, uma alimentação saudável, isso traduz também saúde. Eu até costumo brincar com os alunos e trazer de uma forma descontraída que até a questão do acesso, né, da mobilidade urbana, muitas vezes quando a gente pega um coletivo, um ônibus que está em condições que não são condições adequadas, será que a gente tem saúde dentro desse contexto? Né? Então, a saúde ela parte desse pressuposto a partir desse conteúdo. Quando a gente amplia na verdade, a gente direciona a saúde, né, para essa população, é pensar de forma equânime, é pensar num processo reparatório. Então, a gente tem uma história, né, uma memória de escravização da população negra dentro desse país, principalmente, aonde essa escravização ela nos deixou marcas, né, de reproduções, de repetições também dentro da saúde. Então, o porquê de ter uma saúde para a população negra
é para a gente pensar de forma mais específica nas especificidades que a população negra ela sofreu durante o percurso de escravização e vem sofrendo, né? Porque na saúde a gente tem um termo chamado DSS, que são os determinantes sociais na saúde, e aí a gente também acrescenta e raciais, né? Que demarca muito o percurso dessa população. Então a gente precisa dessa política como uma política reparatória dentro do contexto aí de políticas afirmativas. Muito bom. Como a gente acabou comentando, hoje, né, o dia 20 de novembro é conhecido como o Dia da Consciência Negra e a data é marcada justamente para enfrentar o racismo e sensibilizar a população sobre o tema. Por isso, eu queria saber, Rose, como o racismo pode interferir na saúde da população negra? Então, o racismo, ele é um sistema que opera a vida das pessoas, né, da população negra. E o racismo, ele vem de forma estrutural, ele é base, né? E quando a gente pensa racismo na saúde, a gente pensa uma série de vertentes, desde a saúde mental, né, desde a saúde, né, emocional até a saúde corporal, fisiológica, sistêmica. O racismo, quando ele traz as suas nuances que a gente costuma trazer, que a gente costuma mencionar, ele nos deixa adoecimentos psíquicos, corporais, né? A partir do momento que a gente tem uma pessoa que vive dentro de uma comunidade periférica, onde não tem acesso às políticas públicas, então seu processo de adoecimento e invulnerabilidade são muito maior, né? Então, geralmente é a população negra que está dentro desse contexto. E aí o racismo, ele demarca os nossos lugares, né? Principalmente dentro dos contextos onde a gente vai pensar no acesso aos serviços de saúde, né? É o que a gente chama de racismo institucional na saúde. Falando um pouquinho mais sobre isso, quais são os fatores sociais que fazem com que a população negra seja mais afetada em relação à saúde? Então, a gente tem um globo de doenças que são, por exemplo, as arboviroses, né? São doenças que a gente chamava no passado, na minha época de faculdade, que não faz muito tempo, né? Pouquinho tempo. A gente trazia como doenças tropicais, né? Doenças ambientais. Hoje a gente tem um contexto de arboviroses que estão dentro desse grupo. E a maioria dessas doenças, ela vem como uma forma de ausência de políticas, de ausência de saneamento básico, de ausência de coleta adequada do lixo, que faz com que essas doenças, os vetores, por exemplo, o Aedes aegypti, né, que traz um grupo das 3 doenças Zika, chikungunya e dengue, eles vão se alojar, eles vão ali se reproduzir, principalmente em lugares que não se tem políticas públicas voltadas para o saneamento, para a qualidade, né, de um abastecimento de água com qualidade. E a partir desse contexto, quem está dentro desse espectro, né, que são as pessoas que estão dentro desses determinantes, elas serão condicionadas com maior propensão a desenvolver essas doenças. Então, esses determinantes, eles nos condicionam, eles nos colocam nessa linha do adoecimento, da morbidade e da morte, da mortalidade. E aí também abrindo um parâmetro para a juventude negra, então quando a gente pensa homicídio é um dado de saúde também, né? Então a gente tem a maior taxa de homicídio entre os jovens negros, dentro, por exemplo, de um amplo processo na saúde, né? Na verdade, na região Nordeste, então Recife, né? Em Recife, os jovens negros, eles têm mais esse dado de homicídio aqui, né, dentro da nossa cidade. E aí, quando a gente vai pensar essa questão do homicídio da juventude negra, a gente também pensa a saúde, a gente pensa uma série de questões que envolvem, né, esse jovem dentro dessa condição de vida. No início do programa, a gente falou um pouco sobre a população negra, que é mais afetada por doenças como anemia falciforme, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Por que especificamente essas doenças? Então, primeiro eu vou começar pela doença falciforme, né? Hoje a gente trabalha esse termo doença porque quando a gente só se restringe à anemia, porque na verdade a doença falciforme ela é um globo de patologias que a anemia falciforme está dentro da doença falciforme. Antigamente a gente tinha um olhar apenas para a anemia falciforme, pensando na população negra, pensando a partir do pressuposto de que
a população negra é mais prevalente, então ela é mais prevalente na população negra. Hoje a gente amplia e vai para as doenças falciformes, que aí a gente não tem só a anemia falciforme, a gente tem a anemia falciforme com hemolítica, enfim, tem um globo de patologias, né, genéticas dentro desse aspecto, né, de espectro. Então, quando a gente pensa doença falciforme, a gente pensa numa população em maioria negra, que é afetada por essa doença, e aí, fazendo um parâmetro com racismo, a gente percebe que é uma doença invisibilizada, né? Poucos profissionais de saúde ainda hoje conhecem de fato a fundo a doença falciforme. E é uma doença que está há muitos anos no Brasil, né? E a gente ainda tem um desconhecimento. Mas o porquê desse desconhecimento, né? O porquê, será que esse desconhecimento é porque, de fato, não se tem estudos aprofundados da doença falciforme? A gente sabe que não, que existem vários pesquisadores. Ou porque é uma doença que a maioria é afetada, é a população negra. Então, a gente faz esse parâmetro do racismo com a doença falciforme, né? E aí, pensando na diabetes mellitus e na hipertensão gestacional, hipertensão arterial, que também tem a hipertensão gestacional, a gente pensa, por exemplo, em duas doenças que têm as DSS aí envolvidas, né? A hipertensão arterial é uma doença que tem um fator somativo, né, que a gente diz que é uma doença somatória, que traz essa questão do psíquico, né, também envolvido, porque a partir do momento, por exemplo, que Dona Josefa, que mora em uma comunidade X, que não tem acesso às informações, às políticas públicas, ela vai ali acumular uma série de questões e ela vai ter uma maior vulnerabilidade para desenvolver, por exemplo, a hipertensão arterial. Isso é fato. Sobre a doença falciforme, quais são os sintomas, assim? O que é que a pessoa sente? Então, a doença falciforme é uma doença hematológica, é uma doença genética, ela não é transmissível, não é infecciosa, né? Ela atinge a hemoglobina S, né, que a gente tem, na verdade, ela tem a característica da hemoglobina S. A gente, quando se considera uma pessoa sem doença falciforme, digamos, é AA, mas aí quando se tem SS, mais ou menos explicando um pouco subjetivamente o que é a doença falciforme, e ela apresenta sintomas parecidos com a anemia ferropriva, que é aquela que a gente está acostumado quando criança, mamãe, vovó, tomar ferro, suco de beterraba, né? Então, assim, a ingestão de ferro. Só que a anemia falciforme, as doenças falciforme, a doença falciforme, nesse caso, por exemplo, a ingestão de ferro já não é recomendada, né? Então, é uma doença que, para as pessoas que têm, ela vai trazer sintomatologia como dores, né, na região dos membros inferiores, né? Ela tem uma questão também de comprometimento de alguns órgãos, como o baço na criança. Então, tem uma série de sintomatologia que precisa de uma atenção. E aí, alerta para o diagnóstico precoce que se faz no teste do pezinho. Lembrando que o teste do pezinho é gratuito, pode ser feito na nossa rede, por exemplo, eu digo nossa em Recife, em outros municípios tem suas redes de referência. Não precisa, né, pagar nada, tem encaminhamentos, é chegar e fazer. Nós temos, de acordo com o Ministério, um período ideal recomendado pelo Ministério para a coleta do teste do pezinho, né, que é a partir do 3º dia de vida, né, até, a gente preconiza até o 10º, mas se uma criança chega depois, a gente coleta, até porque a gente não tem esse objetivo de perder, né? Mas o ideal é esse. E aí, a partir desse diagnóstico precoce do teste do pezinho, a gente vai não só diagnosticar a doença falciforme. Uma pessoa adulta que, por exemplo, que vem vem antes dos anos 90, né, que o teste do pezinho depois dos anos 90. Como é que se faz o diagnóstico para a doença falciforme? Procurar a unidade de saúde e pedir, né, a pesquisa para as hemoglobinopatias, né? Ou simplesmente, olha, eu gostaria de informar o profissional que gostaria de saber se tem doença falciforme ou se é traço falciforme. E aí tem um parâmetro bem rapidinho, porque quando a gente abre a doença falciforme tem um leque imenso, né? O que é traço falciforme, que é doença falciforme. Doença falciforme é a doença, a gente tem a sintomatologia, a gente tem a manifestação da patologia. Traço falciforme é uma característica genética. Essa pessoa não tem sintomatologia, ela não tem doença falciforme. No entanto, na informação genética, ou seja, quando essa pessoa que tem traço, ela resolve ter filhos com outra pessoa que é traço, no cruzamento genético, ela tem aí quase, na verdade, 50% de chance de ter uma criança com doença falciforme. Então, isso precisa ser informado para esse casal. A possibilidade dessa pessoa ter doença falciforme.
né? Então, né? E aí é uma doença que não tem cura, é crônica, né? A gente hoje tem oferecido uma melhor qualidade de vida para esta pessoa, né? E assim, uma característica que Recife, primeiro Salvador, né, tem uma população maior de doença falciforme. Recife vem em segundo, na verdade, Pernambuco, é Bahia e Pernambuco. Mas qual é a diferença de Bahia e Pernambuco? Porque em Pernambuco, na Rota Canavieira, no processo de escravização, os negros que vieram para cá, a maioria vieram de uma região chamada Banto. E esse gene de Banto que veio para cá, para a doença falciforme, ele é muito letal. Então, assim, as pessoas que têm doença falciforme em Pernambuco, geralmente, elas se hospitalizam mais e elas vão mais a óbito, né? Então, essa é a nossa atenção. A gente tem um programa aí voltado para a doença falciforme desde 99, né? Tem grupo de pesquisadores e pessoas nas políticas assim envolvidas com a doença, mas ela precisa ser mais difundida, assim, mais disseminada, é importante. É importante falar sobre isso. Você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário, pergunta, curtindo ou compartilhando, interaja com a gente. No próximo bloco a gente continua falando sobre a saúde da população negra. Você está ouvindo Saúde é o Tema, são 12 horas e 19 minutos. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta sexta, a Rádio Paulo Freire transmite Papos e Beat e Nossa Pauta, a partir das 10 da manhã. Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página no Facebook. Acesso Ferreira, maior poeta. Tá ficando parecido com o codinome Resistência. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Sertão Jatobá, sertão Cabrobó, Oricuri, Exu. Lá vê o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as redes para os currais. Canto os chocalhos dos tristes bodes patriarcais e os guizos fininhos das ovelhinhas ternas. E o sino da igreja velha. Bom, 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 bom. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. E o urro do boi no alto da serra, para horizontes cada vez mais limpos. Tem qualquer coisa de sinistro, como as vozes dos profetas, anunciadores de desgraças. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. O sol é vermelho como um tição, sertão, sertão, sertão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E estamos de volta com Saúde é o Tema e hoje estamos falando sobre saúde da população negra. Estamos recebendo agora a diretora da CUT Pernambuco, militante contra o racismo, Lindinéria Ferreira. Lindinéria, bem-vinda. Muito obrigada a todos e a todas, né? Para mim foi um convite maravilhoso poder abordar sobre esse tema, né? Que infelizmente ainda é muito tabu para ser pontuado, né?
Você pode pensar em saúde, que a gente já tem um problema difícil que é discutir a saúde. E a saúde da população com recorte de gênero, com certeza ele ainda fica muito mais difícil e muito mais ainda sendo invisibilizado. Com certeza. E seguimos com a pesquisadora também da saúde da população negra, Rose Santos. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde. Dados do Ministério de Saúde de 2014 mostraram que as mulheres negras possuem menos tempo de atendimento médico que mulheres brancas e são 60% das vítimas de morte materna. Rose, por que isso acontece? Então, é importante a gente trazer esse dado, porque a gente vai aí pegando um pouco do que minha amiga Lindy traz, né? A questão de gênero, o machismo, ele também demarca a vida das mulheres negras, né? Porque nós somos mulheres. E aí, quando a gente une machismo, racismo e sexismo, a gente tem um processo adoecedor, né, bem mais agravado. Você traz um dado aí que é a questão da mortalidade materna, né? A gente tem trago um número, por exemplo, em Recife, dos 18 óbitos maternos em 2018, 17 foram de mulheres negras autodeclaradas, apenas uma de mulher não negra. Então, isso traduz para a gente que existe uma série de negação, né? Uma série de negligências no percurso do atendimento para essa mulher. E aí, dentro dessa questão, eu abro um leque que é para a violência obstétrica, né? Então, quando a gente pensa nessas mulheres que estão em situação de atendimento dentro dos sistemas, dentro das maternidades, que a maioria são mulheres negras nas maternidades públicas, a gente tem aí fatores que vai trazer desde a violência obstétrica, a violência psicológica, a própria violência física, a partir do momento que um profissional ele adentra um corpo de uma mulher, né, para fazer alguns exames sem permissão, isso é violência física, né? Então, esses dados que eles corroboram com várias pesquisas, como, por exemplo, da professora Maria do Carmo Leal, na Fiocruz Rio de Janeiro, que traz um dado num projeto chamado Nascer no Brasil, que foi uma tese de coorte, onde as mulheres negras recebem menos anestésico do que as mulheres brancas. Sim. Porque se tem um mito também dentro da saúde que mulher negra aguenta dor, né? De que mulher negra é forte, ela tem mais quadril, então ela é mais raçuda. Então, essa série de violências e de violações, ela vem a partir do momento em que o processo de escravização ele chega no Brasil, em que a gente tem um modelo eugênico, né, do eurocentrismo. Né? Então, aí, o que é que a gente tenta trazer como estratégia para essas mulheres? Né? Trabalhar a afrocentricidade. Nós, mulheres negras, eu costumo dizer que nós sabemos e entendemos de saúde. Apenas nós fomos silenciadas e somos invisibilizadas dentro desse percurso. Então, é mais ou menos nesse caminho. Lindineri, quer comentar? Eu concordo completamente com Rose e vou falar um pouco da minha experiência enquanto profissional. Eu sou enfermeira de formação e tenho especialização em obstetrícia e trabalhei durante muitos anos em maternidade pública, né? Numa maternidade aqui no estado de Pernambuco. E o que Rose traz, isso realmente a gente vivencia na prática. E mais ainda, e ainda vou para além. No caso, inclusive, das mulheres, né, que chegam em casos de abortamento, né, que muitas vezes, mesmo ela colocando que elas foi aquele aborto está sendo espontâneo, na hora do atendimento é feita uma análise dessa paciente a partir do seu estereótipo, né, como você está vestida, da cor da sua pele, e ali ele demarca, né, pela estética da paciente, se foi um aborto provocado, se foi um aborto espontâneo. Então, muitas vezes o profissional que está na sala, na triagem recebendo esta mulher, mesmo ela falando que o aborto foi espontâneo, ele coloca como aborto provocado. Isso eu presenciei enésimas vezes, centésimas de vezes. E ela começa sendo sentenciada a partir dessa prescrição no prontuário. Então, quando ela chega na sala de parto para ser atendida, então, se ela geme, se ela reclama da dor, do incômodo, ela se coloca os conceitos e os preceitos dos dogmas cristãos das religiões na sua prática e no seu exercício profissional. E ela já é sentenciada e condenada a sofrer o máximo que ela puder para expurgar o pecado de ter cometido um assassinato, né, de ter cometido aquele aborto, né, sem levar em conta a história dessa paciente e nem as suas queixas, nem na anamnese, o que é que ela relata. Então, essa violência obstétrica na mulher negra, isso é muito forte. Se a gente for na questão do pré-natal, isso é mais ainda,
porque a ela é negado, inclusive, o número de consultas. Porque as mulheres, muitas vezes, elas não fazem a consulta, não é porque elas não querem ir para o posto, é porque, muitas vezes, elas têm que se sobreviver, então elas têm que trabalhar, porque elas trabalham até o dia do parto, porque muitas vezes são empregadas domésticas, estão em emprego de grande vulnerabilidade, né? São empregos que, na realidade, não têm garantias de direito, então ela tem que trabalhar até no final da gestação. E muitas vezes ela não pode fazer o pré-natal por isso. Uma outra coisa que acontece também na prática, e eu presenciei muitas vezes, é quando esta mulher chega no consultório para o atendimento, que vai do exame ginecológico, do exame de pré-natal, ou de uma coleta de citopatologia. Essa mulher chega, às vezes, o odor, inclusive, que é natural da questão racial, e muitas vezes, pela falta de água, pela falta de orientação, muitas vezes ela chega com um determinado odor que o profissional não quer chegar perto dela para tocá-la, para fazer medição do seu abdômen, né? Então, isso a gente vive no cotidiano, porque as pessoas trazem os seus dogmas e os seus conceitos para a sua assistência. Muito bom. Um artigo publicado pelo portal GLE10, né, Instituto da Mulher Negra, escrito por Natália Roberto, do Esquerda Diário, pontuou que a violência obstétrica é mais comum com mulheres negras. Dados de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostraram que entre 100 pacientes brancas, 16 não recebiam anestesia. Mas quando foram examinadas 100 pacientes negras, o número subiu para 23, né, pessoas que não receberam anestesia durante o parto. Como é que o mito, né, que a gente até já entrou nessa discussão, como é que o mito de que a mulher negra é mais forte e favorece a violência obstétrica? Rose? Então, primeiro que a gente precisa conversar um pouco sobre o mito da democracia racial, né? De que, por exemplo, hoje é dia da consciência negra, e aí a gente sabe que circula informações paralelas de que existe consciência humana, né? Sim. E a nossa vontade é essa, a gente luta para que essa consciência humana ela chegue, mas por enquanto a gente não tem consciência humana ainda, porque na verdade nós não somos iguais, né? Nós somos bem diferentes. A gente luta por um processo, né, que é o que eu chamo de equânime, que é equidade, né, para que a gente consiga reparar aí, né, os danos e as desigualdades. Então, quando a gente fala sobre essa questão do mito da democracia racial, a gente traz essa ideologia de que a população negra e as populações são iguais, de que as mulheres são iguais, de que a mulher branca ela é igual à mulher negra, né, de que não existe nada saúde da mulher negra, é saúde da mulher. E aí Linde trouxe um histórico de sua vivência, de sua prática, do que é, de fato, ser mulher negra dentro desse território brasileiro. E aí, o que traz essa questão do aspecto da violência obstétrica é justamente esse racismo, que é um racismo institucional, que está dentro das instituições, que ele muitas vezes é individual, né? Mas na maioria das vezes a própria instituição ela traz já nos seus contextos, na sua estrutura, o próprio racismo, né? A partir do momento que o profissional ele acha que aquela mulher que está em condições, que está no processo, né, do parto, de parir, prestes a parir, e ele acha que aquela menina ela não vai entender a sua linguagem, ela não vai compreender, né? E ali realiza procedimentos invasivos sem sua permissão e trazendo um pré-julgamento, que é o racismo, que eu costumo... Né, porque a gente traz muito preconceito não, racismo, né? A gente precisa dar nome às coisas até para que a gente possa ali traçar e apontar os caminhos. Então, a partir desse momento, esse racismo ele se dá dentro desse contexto da violência obstétrica. Importante reafirmar que violência obstétrica, esse termo, ele é um termo que precisa ser usado. A gente recentemente vivenciou um momento de quase retrocesso dessa luta, né, para os pesquisadores, para o movimento de mulheres que também, né, vem construindo aí essa questão acerca da violência obstétrica. E uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, quando pensa violência obstétrica, que a Linde traz, que a maioria das vezes das mulheres que sofrem violência obstétrica, elas estão sozinhas, né? Porque até a negação do acompanhante, né? Essa coisa de não permitir, por exemplo, pai não é visita. Inclusive, isso foi até tema de uma campanha aí do Instituto Papai, que foi muito importante nesse momento, mas que muitas vezes ela está só. Então, a violência ela é reforçada porque ela vai se sentir mais frágil, ela está numa condição também, né, que se a gente for pensar ali de vulnerabilidades. Então,
a violência obstétrica, ela precisa ser denunciada, a gente precisa ir na ouvidoria, as pessoas que se sentirem lesadas, que se sentirem, né, dentro desse contexto, procurar o Ministério Público e fazer suas denúncias, né? Eu gostaria de perguntar, Lidineri, dentro da fala de Rose, ela falou sobre racismo institucional. Explica pra gente o que é o racismo institucional. O racismo institucional é quando o racismo ele é efetivado, né, dentro de uma... onde as estruturas reforçam ou ela cria um mecanismo que favoreça a prática do racismo. Quando a gente traz a discussão da questão do racismo institucional, na questão da assistência, na questão, no caso, da violência obstétrica, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o próprio sistema de saúde, a própria organização daquela unidade de saúde ou daquele hospital, ele favorece, ele não existe um mecanismo que garanta que as pessoas sejam atendidas de uma forma equânime, né? Não garante que, na realidade, as pessoas que fazem essas práticas sejam punidas e nem garante às suas vítimas mecanismo para denunciar essa questão. Quando a gente coloca, por exemplo, o racismo institucional na escola, quando nega às pessoas o direito de conhecer a sua história, verdadeira história, a história de como se deu a chegada dos negros no Brasil, né? E como se deu, inclusive, a vivência desse negro até a data de hoje dentro do Brasil. Então, quando você nega a sua história, você nega às pessoas esse conhecimento, você está fazendo uma prática de racismo institucional. Quando eu coloco dentro da escola, ou priorizo dentro da escola, uma questão religiosa, ou eu critico uma religião religiosa, porque é de matriz africana, né, com aquele aluno não pode ter o acesso à escola com suas vestimentas, né, da religião matriz africana, porque, por exemplo, uma freira pode ir para uma escola vestida de freira, para uma universidade vestido de freira. Por que um balorixá ou um filho de santo não pode ir com suas vestimentas para frequentar a sua universidade? Né? Então, quando a ele é negado isso também é uma prática de racismo institucional. Né? Então, o racismo institucional ele tem uma dimensão muito maior do que a gente pode supor. Porque, inclusive, as nossas leis, as nossas políticas públicas, elas reforçam o racismo institucional. Estávamos num processo de avanço, né? Mas, na realidade, estamos hoje vivendo uma questão do retrocesso. Quando eu vejo um terreiro, né? Um templo de religião matriz africana, que eu prefiro, né? E aí ele ser depredado, né? Isso é o racismo institucional que está sendo pregado por alguma religião. Entendeu? Então, o racismo institucional, ele dá sustentação para quem tem as suas práticas racistas poderem fazer isso de forma mais à vontade, né? Então, em linhas gerais, porque eu não gosto muito de teorizar a questão do racismo, não, sabe? Institucional, sabe? Eu gosto de visibilizar, mostrar para as pessoas poderem compreender, né? Então, quando eu estou num posto de saúde, né? Que eu tenho uma pessoa que chegou para ser o atendimento, chegou uma negra e chegou uma não negra. E aí, na hora do atendimento, chegou as duas no mesmo momento. Eu estou priorizando aqui não é a não negra e não a negra que chegou, que talvez esteja precisando maior do atendimento. Eu estou praticando racismo institucional. Eu estou praticando. Eu estou utilizando da estrutura de onde eu estou para praticar o meu racismo, para exercer o meu racismo. Exatamente, a gente tem que separar, porque não é... As mulheres brancas não têm a mesma igualdade que as mulheres negras. É totalmente diferente. Lindy, eu queria perguntar, como é o acesso da mulher negra aos cuidados básicos durante a gestação? Tá, você vai perguntar, Lindy? Acho que Lindy pode responder. Você olhou para mim. Não, eu acho que na realidade eu posso dar minha percepção, mas Rose, como tem pesquisa na área, ela pode fazer o recorte dela. Na realidade, por exemplo, eu vou te trazer minha experiência como enfermeira de PSF, que eu fui na gestão de Recife, fui durante 10 anos enfermeira de PSF. O que é que a gente percebe na questão do pré-natal? Primeiro, a própria preocupação do agente comunitário de saúde, né, ele não tem essa ênfase, porque isso começa, inclusive, da assistência lá de baixo. Porque a gente precisa discutir a questão do racismo institucional, inclusive, na formação dos profissionais, na capacitação dos profissionais, né? Então, na abordagem a esta mulher, já no seu domicílio, na hora de orientar em relação à população a fazer o pré-natal, as orientações elas são feitas de forma diferente, para as negras e para as não negras. A cobrança para a realização do pré-natal, porque a gente que é no PSF, a gente cobra realmente, porque a gente tem uma listinha das mulheres e a gente vê as que realmente não estão indo, também é diferente, porque a preocupação é diferente.
E aí eu trago um pouco da fala que Rose trouxe anteriormente, né, que a gente tem que pensar, inclusive, de como se deu essa chegada dos negros daqui no Brasil e como, na realidade, essas mulheres passaram a ser tratadas estão desde aquela época. Então, de que forma? A afrocentricidade. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes a mulher negra ainda é vista da mesma forma que ela era vista no engenho, da mesma forma que ela era vista pelo aquele regime patriarcado, escravocrata, como um animal que suporta a dor, né? Aquele animal que tem mais resistência, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm este cuidado no número de consultas, porque a gente tem um número de consulta mínima de pré-natal, que são 5. Elas não conseguem nem atingir o número de consultas. Né? Muitas vezes eu tive que ir para a casa dessas mulheres, irem na casa delas, fazer consulta domiciliar. Porque elas não podiam, porque ou eram empregadas domésticas, ou então elas tinham que trabalhar na feira, ou elas tinham que trabalhar em outros espaços para poder ter a sua subsistência. Ainda tem isso. A questão dos espaços que essas mulheres estão ocupando dentro do mundo do trabalho também inviabiliza. Tanto que a gente, na época no governo João Paulo, a gente implementou, inclusive no Clementino Fraga, lá no Vasco, o pré-natal no 3º turno. Eu fazia pré-natal das mulheres à noite, porque durante o dia elas não poderiam fazer esse pré-natal. Né? Então, essa questão do acesso, isso tem muito da forma da abordagem. A mesma coisa é o acolhimento. Quando ela chega na unidade de saúde, ela não se sente acolhida pelo profissional que está fazendo o pré-natal, seja médico ou seja enfermeira. Então, essa falta de acolhimento também faz com que as mulheres não retornem ao serviço de saúde para continuar seu pré-natal, porque ela não se sente acolhida. Né? E ainda tem essa questão. E para fechar, eu acho que ainda tem a questão, inclusive, na questão do acesso. Que o acesso para a mulher negra é diferente do que da mulher não negra. Muito bem. A mortalidade por diabetes e hipertensão é mais comum entre mulheres negras. Por isso, a necessidade de uma assistência à saúde sem o racismo institucional que a gente tem comentado. Pensando nisso, foi criada a campanha SUS Sem Racismo, que aparentemente está desativada desde 2014. Eu queria saber de vocês, né, como é que vocês avaliam iniciativas como essas para proteger a comunidade negra do racismo durante a assistência médica à saúde. Rose? Então, é bom tocar nessa campanha, porque eu já venho de um tempo em alguns espaços que eu tenho oportunidade, reafirmando que essa campanha ela precisa voltar, né? Ela precisa ser ativada. Em 2014, a campanha foi lançada, né? Uma campanha que traz justamente, né, o SUS Sem Racismo, onde a gente tem uma série de publicações voltada à população negra, à saúde da população negra. Mas, em 2017, me parece, essa campanha ela saiu do ar por uma liminar que foi expedida pelo Conselho Federal de Medicina, né, que trazia, dentro do seu contexto dessa liminar, que os médicos e as médicas se sentindo ofendidos e ofendidas, porque na campanha tem uma imagem em que um médico negro ele faz um sinal do dedo do silenciamento, né? E a mulher negra, que é enfermeira também, ou seja, pedindo para que a população ela denuncie os profissionais que cometem racismo, né? Então, o Conselho Federal de Medicina se sentiu prejudicado, né? Trazendo dentro do seu contexto de que para a população gerava a imagem de que os médicos e médicas são racistas. E aí, automaticamente, que o Comitê Nacional de Saúde da População Negra, eu faço parte do comitê, a gente se mobilizou e fizemos uma carta de repúdio ao Conselho Federal de Medicina, trazendo alguns aspectos, né? E aí foram um documento imenso, né, feito por vários pesquisadores do Brasil, inclusive alguns da América Latina, né, trazendo a importância dessa campanha e de que essa campanha ela não aponta, né, os racistas, na verdade ela aponta o racismo, né? Ela traz o racismo em pauta. Então, é importante que a gente... eu sempre estou estimulando que as pessoas, quando fizerem algumas postagens das atividades relacionadas à saúde da população negra, da mulher negra, coloque lá o hashtag SUS Sem Racismo. É importante, inclusive até a rádio, né, Frei Caneca, na postagem dessa entrevista, é importante que a gente traga para reforçar esse movimento, que é um movimento nosso, é um movimento
de profissionais, pesquisadores, da sociedade civil, né, trazendo esse SUS livre, né, dessa doença que é o racismo. Sobre isso, a gente tem uma pergunta na nossa live do Facebook de Roberto Peixoto. Ele perguntou como vocês avaliam as atuais políticas públicas do governo estadual para a questão da saúde da população negra e se existem essas políticas. Então, eu vou... Depois Lide complementa. O governo estadual, né, que no caso a Secretaria Estadual de Saúde, ela hoje tem uma coordenação estadual de saúde da população negra, que foi implantada em 2013 e 2014, né? Na verdade, Recife foi a cidade vanguarda no Brasil. Lá nos anos de 99 começou, né, os movimentos sociais negros, especialmente de mulheres negras, Vera Baroni, Naudete Pinheiro, entre outras, né, que compunham aí esse movimento, pautaram naquela época o governo da cidade, né, a implantação da política de saúde da população negra, porque a partir da doença falciforme se foi olhada que essa população precisaria de um atendimento mais equânime. E aí se andou o caminho. Em 2006, Recife foi paralela à Política Nacional de Saúde da População Negra. Recife implantou, foi uma das cidades vanguarda, até hoje a gente tem esse marco histórico. E, consequentemente, né, se foi fazendo um caminho para que o Estado de Pernambuco implantasse. Então, em 2014, o Estado de Pernambuco implantou, mais ou menos essa data, ou foi 2013, a Política Estadual de Saúde da População Negra, que hoje tem a sua sede, na verdade, está dentro da Secretaria de Saúde, das Políticas de Atenção Básica, e que tem uma atuação no Estado, né? Obviamente que a gente precisa fazer algumas reflexões, que a gente tem dificuldade de implantar essa política em alguns municípios, devido à questão estrutural, às questões orçamentárias, e também porque o racismo, ele demarca os nossos lugares, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, mas por que essa política não é tão difundida? Por que será? Porque quando a gente chega, né, lá vem Rose falar sobre negro, lá vem Nindinere com esse assunto. Então, nós não somos bem-vindos e bem-vindas. As pessoas não querem tocar, as pessoas não querem, né, discutir a questão do racismo, a questão racial nesse Brasil. Eu digo racial porque também a gente tem a população indígena aí também. Então, assim, hoje a gente tem, né, essa política a nível estadual que tem feito um trabalho, que tem feito um esforço, né, para implantar e ampliar o acesso às políticas públicas. Agora, a política por si só ela não vai caminhar. É preciso a sensibilização dos gestores, né, das gestoras dos municípios, né, da sensibilidade para aí implantar a política de saúde da população negra e ela se expandir, né. Olha, assim, com tudo que Rose coloca, ainda quero fazer um adendo. Eu sempre digo o seguinte, que nenhuma política por si só ela consegue dar frutos, dar resultado. A questão racial, ele é um tema transversal. Então, não basta ter apenas a política, que a política não vai dar conta de atender as demandas e as necessidades da população negra. Sim. A gente precisa que a questão da temática racial, né, ela perpasse pela saúde, né? Mas ela perpassa pela questão da moradia, pela questão do desenvolvimento urbano, pela questão do acesso à educação, ela perpassa pela questão da habitação. Então, ela tem que ser um tema transversal. Esse tema ele tem que perpassar por todas as políticas se quisermos, de fato, fazermos um trabalho efetivo, né, e eficaz no combate ao racismo. Quando o Rose coloca esses entraves, né, mais uma vez a gente traz a questão do racismo institucional. É o racismo institucional, né, criando mecanismo de bloqueio, de obstáculo, para que, de fato, a gente não faça essa discussão. Porque não é uma discussão fácil, porque você mexe em muitas coisas, né? Inclusive, você mexe em questões suas, de que forma você vê seu racismo. E eu me lembro, Rose, que na época, né, nesse período, nessa gestão de João Paulo, quando implementou não só uma coisa que foi importante e que eu acho que tem que ser cobrado no governo do Estado. Ele implementou em todos os formulários o quesito raça-cor. Por quê? Para poder você ter um recorte verdadeiramente da questão racial. Porque se a gente não tem implementado o quesito raça-cor e ele não for realmente a obrigatoriedade do preenchimento, a gente não consegue saber onde é que está o nosso povo negro, como ele está e de que forma ele está. Então, isso, para mim, é uma dívida que o governo do Estado tem conosco, implementar. Isso é na escola, em todos os formulários.
né, do serviço público, das repartições públicas, tem que ter a questão do resíduo raça-cor. E uma outra coisa que ajudou muito essa discussão racial, né, acontecer aqui no estado de Recife, foi a questão, inclusive, do apoio e o trabalho que o povo de terreiro teve na construção da implementação dessa política. Sim. Né? Então, foi muito grande porque os terreiros passaram a ser utilizados como equipamentos sociais. O que antes eles não eram utilizados, eram vistos como lugares, né, malignos, do mal, aquela coisa toda. Então, ele passou a ser utilizado como espaço de equipamento social. De você fazer vacina, de fazer campanha de vacina, fazer palestras sobre a questão de dengue e outras políticas públicas. Então, essa questão, isso desmistificou muito. Agora, a gente tem muito que avançar? Tem. Quando a questão da saúde da população negra deixar de ser só da coordenadoria, né, da saúde da população negra e passar a ter o recorte na educação, né, na saúde, na administração. Porque vamos pensar aqui quantos negros nós temos gestores hoje no governo do estado de Pernambuco. Salva a nossa vice-governadora, né, que é uma mulher negra. Mas quantos negros nós temos hoje nos espaços de poder? Dentro do governo. Quantos negros nós temos hoje, certo? Como destaque na área de pesquisa, que não seja na questão racial. Então, a gente precisa criar mecanismo para que a discussão da saúde da população negra e da temática racial, ela perpasse e que ela, na realidade, consiga referendar e valorizar o protagonismo negro. Muito bem, você está ouvindo o Saúde é o Tema, hoje recebendo a diretora da CUT Pernambuco, militante do combate ao racismo do PT, Lindinere Ferreira, e também a pesquisadora em saúde da mulher negra, Rose Santos. Gente, de acordo com o relatório do IBGE, em 2018, pessoas negras passaram a ocupar metade das vagas em instituições públicas pela primeira vez. Mas os espaços de pesquisa, por exemplo, como o Lindinere acabou pontuando, ainda é dominado por pessoas brancas. Como isso se relaciona com a questão da saúde da população negra? Vamos lá. Né, na realidade, isso reforça só um pouco do que a gente estava falando anteriormente. Né? Quando a gente começa a criar espaços e dar oportunidade para que as pessoas negras, com a partir da sua história, das suas vivências e de suas capacidades, possam, inclusive, avançar nessa área de pesquisa, na área da ciência, que sempre nos foi negado, né? Porque historicamente, né, até os professores das universidades são brancos, né? Então nos foi negado. Então isso para a gente, na verdade, a instituição, a instituição que é um espaço de formação, né, de uma elite, né, que é a universidade, na realidade ela só conseguiu abrir um pouco desse espaço para os negros, da população negra, a partir da cota. Então, a partir da cota, né, nós invadimos e ocupamos as universidades. Tanto que o último censo mostra que nós somos hoje mais de 50%. Mais de 50%. E isso nos deu a possibilidade, né, e vislumbrou para a gente esse horizonte de avançar, inclusive, nessa área da ciência, na área da pesquisa. E isso, na realidade, para a gente foi um fator fundante para a gente conseguir se avançar nesse processo. Tem sido fácil? Não tem sido fácil. Até porque as pesquisas que o povo negro, né, a gente quer direcionar, geralmente vai de encontro ao interesse, muitas vezes, de alguns núcleos de pesquisa da universidade que querem fazer pesquisa para iniciativa privada, para ganhar dinheiro com a iniciativa privada e não para devolver, fazer essa devolutiva dessa pesquisa para quem de fato interessa, que é a população negra, que é a população mais carente. Então, esse tem sido uns grandes entraves, mas a gente tem conseguido avançar, né? E Rose está aqui como uma das nossas referências de pesquisadora, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, na realidade, a gente precisa fomentar, né? Estimular para que mais negros e negras possam estar ocupando esse espaço e possam, na realidade, estar fazendo a diferença na linha da ciência e da pesquisa desse país. Rose, sim, é importantíssimo, né? Lindy trouxe. Eu não tenho muito a acrescentar porque, enfim, maravilhosa. Pensar que esse espaço da universidade é muito caro para nós, né? E Lindy trouxe essa questão de que nós somos minorias em quantidades, no entanto, nós somos maioria na resistência, né? Os poucos que estão lá são poucos resistentes, né?
pensar que esse lugar da universidade é um lugar que para a gente é ainda um pouco distante, né? Embora a gente tenha pessoas, estudantes, professores ainda que não sejam negros, né? Porque a gente costuma dizer que essa luta é antirracista, então temos pesquisadores dentro de núcleos de saúde aqui em Pernambuco que têm a sensibilidade também para discutir a saúde da população negra. Mas eu fiz recentemente um estudo, eu estava lá em Brasília e parei um momento para observar como é que estava o Nordeste, né? E aí parei Pernambuco e Recife para pensar assim, quantos pesquisadores em saúde da população negra nós temos, por exemplo, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né? E tive dificuldade até mesmo de encontrar pesquisadores, professores que discutam a saúde da população negra. Claro, existem pesquisadores, professores que colocam e trazem o viés da saúde, mas assim, que se dedicam à saúde da população negra, a gente aqui praticamente não tem, né? Esse é um dado que mostra como nós estamos, como está a nossa representação. Nós somos, no estado de Pernambuco, 62% de maioria, de população negra. No município de Recife, 57%. E onde estamos, né? A gente fala tanto em igualdade, tanto em consciência humana, que nós somos iguais, mas quando a gente vai para o bolo dessa sociedade, que a gente pega essa demarcação racial, a gente tem aí visivelmente, por exemplo, você falou dessa questão do legislativo. Quantas mulheres, por exemplo, vamos lá, quantas mulheres a gente tem no legislativo? Quantas mulheres negras nós temos? Aí vai diminuindo, né? Então, é interessante também que eu li recentemente um artigo, na verdade foi na Guelé 10, que você citou, Henrique, que dizia que há 3 anos atrás, no Senado, não existia banheiro para as mulheres. Verdade. Só banheiro masculino. Assim, na verdade, que esse termo a gente até discute muito, né, com a população LGBT, mas assim, não existia um banheiro para as mulheres, só banheiro para os homens. Por quê? Porque esse lugar institucionalmente é dos homens. Então, é esse lugar institucional. É desse lugar, desse racismo institucional que a gente está falando. Sim, né, sim. que impõe aí, né, a presença de quem eles desejam, de quem é a sociedade, né, que é machista, sexista e racista. Infelizmente a gente já está chegando no final do programa, que pena. Mas assim, coisa de 1 minutinho, eu queria que vocês deixassem ainda uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, já que a data de hoje é tão especial, né, coisa bem rápida, de 1 minutinho, Lindinere. Pois é. Na realidade, eu queria deixar para as pessoas dizendo que hoje é o Dia da Consciência Negra, é um dia de reflexão, de luta e visibilidade da nossa resistência. Mas que todos os dias são dias de negros e negras. Todos os dias nós estamos à frente fazendo este país caminhar, este país avançar, né? E é a nossa resistência que faz com que nós sejamos hoje o que nós somos. É graças ao nosso povo, graças aos nossos antepassados que nós estamos aqui, e é por ele que nós estamos aqui fazendo essa resistência. E dizer para todos e todas o seguinte, que não basta apenas dizer que é negro, mas você tem que fazer a diferença onde você estiver. Rose? Então, é difícil, né? Vim aí depois dessa moça. Eu trago aqui como finalização e agradecimento deste momento, né? Porque a gente terá outros momentos, a gente sempre se reencontra. Eu trago uma frase de Angela Davis, uma grande militante negra afro-americana que esteve aqui no Brasil recentemente, que ela traz assim, uma frase bem, acho que é bem reflexiva para o dia de hoje e também para todos os dias, né? Em uma sociedade racista, não ser racista não é o bastante, né? Temos que ser antirracista. Então, Ângela traz essa mensagem que dentro dessa nossa sociedade, o fato de você apenas não ser racista não é o suficiente. Você precisa entrar, você precisa ter, né, a consciência de que a luta ela é antirracista. Você precisa ser contra o racismo, lutar contra o racismo, independente da sua etnia, da sua cor, né? É importante que a população que não é negra, a população que é as pessoas que são brancas se coloquem no seu lugar de branquitude,
branquitude, de privilégio, e elas discutam essa branquitude. Né? É importante a gente se aperceber desse lugar, essas pessoas se aperceber desse lugar de privilégio. Isso é uma luta antirracista, né? E aí também aproveitar o momento, convidar vocês, quem está escutando, para mais tarde, né? E com a gente fazer uma marcha a partir das 16 horas, né? Que a marcha vai sair lá do Parque 13 de Maio, que a gente também traz a reflexão para o Parque 20 de novembro, porque 13 de Maio não é dia de negro, né? Essa desconstrução a gente vem fazendo através do Movimento Negro Unificado de muitos anos. Vocês são convidados, vai ter um festival maravilhoso a partir das 18 horas com vários shows, e dizer e agradecer a minha ancestralidade a todas as mulheres que passaram e construíram esse caminho, Inaldete Pinheiro, Vera Baroni, Sony Santos e outras, e Lindineri. Muito obrigada. E esse foi o Saúde ao Tema de hoje. Conversamos com a diretora da CUT Pernambuco e militante do combate ao racismo do PT, Lindineri Ferreira. Obrigada. E a pesquisadora em saúde da mulher negra, Rose Santos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E eu gostaria de agradecer também ao pessoal da live, Claudene Spinelli e Roberto Peixoto. Obrigada. Gente, eu também gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou, né, pelas redes sociais. Esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas. E por mim, Analice Barros. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros e Henrique Jonatas. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigada e até mais. Horas.